Olá, eu sou o Thiago Moraes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo profissional fiscal e como que é importante todos nós sabermos um pouquinho de TI e como que a TI está contextualizada no dia a dia das nossas empresas. Antes de começar, vou falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho do meu background. Eu sou formado em Sistemas de Informação desde 2008 pela Fundação Santo André. Já passei como desenvolvedor de software em diversas empresas, NET, Claro, Teleperformance, Bolsa de Valores, Avianca, enfim, muitas. Desde 2012, eu sou cofundador da Flux IT e mais recentemente também da Dutex. Fica aqui o convite para todos vocês seguirem nossas redes sociais através do LinkedIn, Facebook, o YouTube. Estamos presentes todos lá e lá você vai conhecer e entender um pouquinho mais sobre o que a gente faz. Tá bom? E agora você está se perguntando o que o profissional de TI está fazendo para uma demonstração para a gente num congresso de contabilidade. O que ele está falando para um departamento fiscal, para um analista fiscal? É isso que eu espero responder para vocês nos próximos slides. Em todas as minhas palestras eu sempre gosto de mostrar a história e o porquê da coisa, tá? Então a gente vai começar falando sobre a história das gerações. As gerações começaram a ser mapeadas nos Estados Unidos logo após o período da Segunda Guerra Mundial. Então a primeira geração que eles classificaram são os Baby Boomers. Eles nasceram entre 1940 e 1960. Eles são os filhos do pós-guerra. O mundo estava devastado da Segunda Guerra Mundial e começou a nascer muita gente para poder realmente popular o mundo e tudo mais. E como que era o perfil profissional dos Baby Boomers? Eles eles procuravam sempre entrar numa empresa, então era comum a gente ouvir uma história que ele entrou como estagiário e se aposentou na mesma empresa. Então ele tentava montar uma carreira inteira dentro de um mesmo local, dentro de uma mesma empresa. Então, passava 30, 40, 50 anos dentro de uma mesma empresa para então se aposentar e poder curtir a sua aposentadoria e ficar bem tranquilo. O que era o sucesso para eles? Sucesso para eles era estabilidade. Realmente eles queriam se sentir tranquilo. E é totalmente compreensível, porque eles vieram de uma geração pós-guerra, que estava tudo incerto, e ter a segurança de uma estabilidade, de um emprego fixo, era a coisa mais importante para eles. Tá? Logo depois vem então a geração X, só a geração de empreendedores. Eles já não queriam mais, eles não aguentavam mais ouvir ordem dos velhos dinossauros e falar faça isso, faça aquilo. Eles começaram a empreender mais. O cenário econômico ajudou muito, indiscutivelmente. Eles não tinha mais aquele estresse de uma pós-guerra ou passaram fome e etc. Então eles começaram a empreender e arriscar mais. Eles não queriam também esperar se aposentar para poder usufruir o dinheiro. Depois que eu tiver velhinho que eu vou então ir para a praia e curtir um resort? Para eles não fazia muito sentido. Sucesso para eles era status. Eles queriam ganhar dinheiro, ficar rico rápido e poder usufruir esse dinheiro. Esse era o ponto mais importante. Logo depois veio a geração Y. Essa geração a gente vê atualmente, eles não querem mais, eles são as gerações que pulam de emprego em emprego. Você fala, ninguém segura essas pessoas. Será? Eles procuram algo diferente, eles não querem mais status, eles não querem mais só pensar no fim da jornada. Sucesso para eles está no prazer, eles querem curtir a jornada de emprego como um todo. Então, por isso várias empresas a gente vê que está colocando mesinha de ping-pong, está colocando escorregador, que é para poder reter esse talento, para poder deixar que essa geração sinta-se à vontade e que curta o momento, consiga aproveitar o dia a dia. Afinal, são mais de 8 horas que passa dentro da mesma empresa e eles falam, que fique aqui, então você não precisa sair procurando várias empresas. E mais recentemente temos a geração Z, são os Millennials, eles também são conhecidos como nativos digitais. Essa geração nasceu a partir do ano 2000 até 2010, eles já nasceram com internet, com celular, são os nativos digitais conectados. Para eles, internet é um item básico que precisa ter em qualquer momento. E o que é o sucesso para eles? Não sabemos. Essa geração acabou de entrar no mercado de trabalho. Então, o mais velho deles está com 20 anos agora e eles ainda estão sendo estudados aí pelos pesquisadores, historiadores. Onde que eu quero chegar tudo isso? Você fala, legal, várias histórias.
Recentemente a gente teve troca de 2 papas. Tá? Em 2005 foi o primeiro, que entrou o Bento XVI, e aqui está uma foto para demonstrar um pouquinho da posse do Papa. Você consegue reparar quantos celulares ou quantas máquinas digitais tem nessa foto? Vamos lá, vamos contar comigo. A gente consegue ver uma aqui no cantinho, uma outra aqui no cantinho, e se reparar bem aqui no meio tem mais uma, tem um ponto de iluminação. Interessante, né? Em 2005, 3 pessoas ali já estavam conectadas, tentando tirar uma foto e etc. 8 anos depois tivemos uma nova troca de Papa. Então teve a posse de um novo Papa, esse Papa mais recente, Francisco, que é o Papa atual. E essa é a foto de posse dele. Olha que diferença. Veja que em 8 anos mudou o estilo de vida, mudou a cultura das pessoas. Onde que eu quero chegar? As novas gerações influenciam o comportamento das gerações mais antigas. Não é porque uma pessoa é baby boomer ou que é muito mais antiga que ela não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet. É preciso sempre estar conectado, é preciso sempre avançar na tecnologia. E isso acontece. Quem não tem no grupo de família que a vovó, a mamãe, manda mensagens de bom dia sempre para nós. Não é verdade? Então, isso que eu quero mostrar, que a humanidade está em constante atualização. E as gerações mais antigas também fazem parte disso. Legal. E o governo? O que a gente pode falar sobre o governo? O governo também está se modernizando. E a transformação digital do governo começou em 2001, quando eles implementaram um certificado digital. O certificado digital funciona como se fosse um cartório. O que ele faz? Você já parou para pensar o que um cartório faz? A gente vai no cartório, assina um papel, e o cartório olha aquela assinatura e fala: verdade, o Thiago é o Thiago mesmo. Pum, dá um carimbo e aquele documento passa a ter valor. Até então ele não era um documento, era um papel rabiscado. O certificado digital é a mesma coisa. Então, o certificado digital serve para mostrar que a empresa é realmente a empresa. E todos os documentos assinados com esse certificado digital passam então a realmente valer. É um documento oficial. Isso foi o pontapé inicial. Só com o certificado digital começou a se estruturar e fazer toda essa trilha SPED que a gente fala hoje, tá? De todas essas outras obrigações acessórias. O próximo passo só surgiu em 2005 com a nota fiscal eletrônica. E aí a nota fiscal eletrônica serve para cada transação de vendas da sua mercadoria e recebimento. Então ali o governo já começa a monitorar online tudo que acontece com a sua empresa. Legal. E também começou o SPED, ECD, o PIS/COFINS e etc. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas obrigações acessórias, temos outros palestrantes da trilha SPED, provavelmente eles vão falar um pouquinho mais sobre cada uma dessa trilha, tá? Aqui eu quero mais mostrar a evolução da coisa e a importância do analista fiscal estar ciente disso tudo. Então em 2006 a gente teve uma nova ECF, uma nova obrigação, 2007 conhecimento de transporte eletrônico, E-Social, EFD contribuições e várias outras até 2020, ainda esse ano também teve a NFF aí que está para ser implementada. Todos os anos que eu destaquei aqui são os anos de projeto, tá? Não quer dizer que foi quando o projeto realmente entrou no ar. Então, por exemplo, a gente tem em 2018 surgiu a NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional. Eles tentavam fazer um layout único. Infelizmente, até hoje isso ainda não entrou em produção. Mas são projetos e isso leva tempo, e isso é o que a gente já conhece aí sobre o nosso dia a dia do governo. Onde que eu quero chegar? O profissional fiscal precisa entender cada uma dessas obrigações acessórias e precisa saber o porquê dela, o que é cada um desses pontos. O profissional fiscal precisa saber fazer na mão cada um desses arquivos? Não precisa. Sabe por quê? É humanamente impossível você conseguir gerar alguma coisa dessas na mão sem a ajuda de um software. Um exemplo que eu trago na tela aqui é o XML da nota fiscal eletrônica. O XML é um conceito de TI, então já olha como que as duas áreas se entrelaçam ao longo do que a gente vai da apresentação. O XML é formado por conceitos de tags e o nosso valor principal vai no meio dessas tags. Então,
para cada produto, para cada tipo de produto, tem tags que devem ou não ser preenchidas. Um exemplo disso é uma arma de fogo. Se você emite uma nota fiscal para uma arma de fogo, você vai preencher determinados campos. Se você preenche para bebida alcoólica, outros determinados campos. Se é só para uma roupa, para uma camiseta, outros campos. Então, toda essa regra vem dentro da nota fiscal eletrônica. O analista fiscal precisa entender quais são essas regras e quais são essa informação que precisa ser preenchida dentro do RP. Beleza? Outro exemplo que a gente tem aqui é o FD PIS/COFINS. Ele é um arquivo TXT, aqueles arquivos que podem ser abertos no bloco de notas mesmo, para poder ser visualizado. A grande diferença é que normalmente esses arquivos aqui têm mais de gigabytes, então é muita informação que vai dentro. É humanamente impossível novamente a gente fazer isso na mão sem a ajuda de um software, sem a ajuda do RP para cuspir essas informações, o analista fiscal não consegue fazer. E olha o tamanho da nossa complexidade. Para você ter uma ideia, o número de atualizações que cada uma dessas obrigações acessórias sofre. A nota fiscal eletrônica já teve 127 notas técnicas. Cada nota técnica muda alguma coisa, muda uma regra, muda um campo ou não. E tivemos outras 4 versões nesses 12 anos. Esse dado é do ano passado. O governo normalmente espera 3 anos para poder lançar uma versão nova. Tá? Então, olha a evolução. Na versão 1 a gente tinha 374 campos. Na versão 4, é a versão atual que está do layout, a gente tem 758. A complexidade vai aumentando. O analista fiscal precisa estar atento nessas mudanças. É isso que ele precisa olhar. Ele digitar a nota manualmente, isso não precisa mais. O SPED é a mesma coisa. A gente já teve 22 versões em 10 anos. São quase 2 versões por ano, e aí a gente tem mais de 1.900 campos dentro do SPED fiscal. Aqui é um exemplo. GNRE é um outro exemplo, é uma guia de recolhimento estadual, é usado para ICMS-ST e também para venda para o consumidor final desde 2016. Ele aparentemente é simples, cada venda interestadual você precisa recolher um tributo, só que olha a complexidade, a gente tem mais de 17 códigos de receita, 71 detalhamentos. E o cara precisa saber cada vez que vai lançar isso daí. Se você não tem um sistema que automatiza, é para ficar maluco. E é isso que a gente vai trazer a importância do analista fiscal. Aqui a gente conseguiu reunir quais são as responsabilidades do analista fiscal. Então ele precisa ficar acompanhando a legislação tributária. Ele precisa saber se uma determinada alíquota mudou para mais, para menos, se há novas obrigações a serem realizadas, se aquele campo do XML da nota fiscal eletrônica ainda está ativo. Ele precisa receber a nota fiscal, ele precisa escriturar, dar entrada na nota, ele precisa emitir nota de saída nas vendas de mercadoria, ele precisa fazer os livros fiscais, o famoso SPED. Sim, é ele que aperta o botão e sabe se o arquivo realmente está certo. Ele precisa saber se os cálculos dos tributos estão certos. Então, determinado tema tem regime especial, se não tem regime especial, ele precisa entregar essas obrigações acessórias. O SPED é um arquivo TXT, como eu falei um pouquinho atrás. Só que o arquivo TXT por si só não adianta de nada, é um arquivo dentro do seu computador. O analista fiscal precisa fazer esse envio para dentro do governo. Tá? Precisa reconciliar uma informação, um arquivo depende do outro, das informações do outro. E se você manda informação na nota fiscal eletrônica, valor R$100, e no SPED você fala que foi 80, vai dar incompatibilidade. E o governo está preparado para poder pegar esses gaps. Então a gente precisa dessa reconciliação. Precisa garantir que a mesma informação foi enviada do arquivo A, é a que será entregue para o governo no arquivo B. Além disso, eventualmente pode acontecer de ter fiscalização. Então o governo municipal, estadual pode bater na porta da sua empresa e querer mais informações. Afinal, às vezes vai falar, ó, a alíquota aqui está errada, me dá o documento que você comprova que você pode vender com a alíquota de 12%. Enfim, e aí o analista fiscal também normalmente é o responsável por fazer este acompanhamento junto do time. E aí também tem processos administrativos. Eventualmente, quando se discorda de alguma coisa do governo, o analista fiscal pode ir lá e falar, ó, eu não concordo disso, e aí ele abre um processo administrativo para debater legalmente com aquele entendimento. Legal. Mas onde eu quero chegar?
Eu falei que o analista fiscal precisa estar muito atento, ele precisa estar antenado nas constantes mudanças que acontecem no mundo. E ele precisa saber que também a sua profissão corre risco. Um exemplo que eu vou começar a dar aqui: quais dessas atividades que a gente listou podem ser robotizadas? A primeira dela, acompanhamento de legislação tributária. Pode ser robotizada? Pode. Um robô acompanha muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais eficaz todas as normas tributárias do que um analista. Um analista precisa ficar entrando em cada site, ficar vendo se teve mudança ou não. O robô faz isso milhares de vezes, sem se cansar, sem perguntar, e ele só vai trazer as alterações que realmente forem necessárias para a sua empresa. Recebimento de nota fiscal. O robô faz isso hoje já. Então não precisa se preocupar, ele cruza a nota fiscal com o número do pedido e ele já faz o lançamento automático dentro do seu RP. Análise dos livros fiscais. O robô faz isso, uma vez que o livro é gerado pelo próprio RP. Então é só colocar algumas regrinhas a mais que isso já é automaticamente feito. Revisão de cálculo de tributos. Lembra do nosso primeiro robô que analisa toda a legislação tributária? Ele pode simplesmente atualizar automaticamente o seu cálculo. Então, se uma alíquota muda de 12% para 15% ou de 17% para 15%, para 12%, o próprio robô já consegue fazer essa atualização. Revisão da entrega das obrigações acessórias. O robô faz isso, uma vez que ele já sabe qual que é a data que ele vai entregar. Então, eu tenho até o dia 15 para fazer essa entrega do SPED. O robô já sabe que hoje é dia 15 e ele já consegue fazer essa automação. E sem nenhum clique ele já dá start em todo o processo. Reconciliação, a mesma coisa. Um robô já consegue cruzar todas as informações da GIA, da nota fiscal eletrônica, do SPED e saber se tudo bate. Afinal, isso é o que importa para o governo. Atendimento a auditorias e fiscalizações. Isso ainda não. Isso ainda precisa ser feito por um humano. Porque ainda, se a empresa começa a desenvolver coisas de self-checkout, vamos chamar assim, onde o próprio fiscal pudesse colher essas informações, se ele tiver uma proatividade, sim, ele consegue fazer sem depender do nosso analista fiscal. Acompanhamento do processo administrativo também é uma atividade que exige um esforço humano, porque é muito específico. O robô precisaria de uma inteligência artificial muito grande, que talvez não valha o esforço. Então, esse é o ponto que eu quero trazer. A nossa profissão, sim, precisa ficar atenta porque tem um risco de uma robotização geral. Legal, vamos falar também agora das competências. Então a gente fala que antigamente era super importante o analista fiscal saber a nota fiscal eletrônica, saber digitar as informações, de onde que tem que digitar, onde. Tem um estudo que fala que 35% das competências consideradas importantes hoje em 5 anos não serão importantes, não vão servir de nada. Um grande exemplo é a datilografia. Muitos de vocês conhecem, ou até mesmo vocês, fizeram curso de datilografia. Hoje em dia é básico, todo mundo necessariamente precisa saber digitar dentro de um computador. Então, esse é um ponto de atenção, é um ponto para a gente repensar sobre o que a gente está fazendo. Então, é um risco. 35% das nossas competências não vão ser nada relevantes no futuro. A gente precisa desenvolver competências novas. 57% dos empregos formais do Brasil poderão ser substituídos por robôs. Isso daí, se uma pesquisa rápida na internet, a gente vê aquelas profissões que têm o maior risco de ser substituída por um robô e aquelas que não. A grande maioria das parte administrativa pode sim ser substituído por um robô. Para você saber se o que você faz pode ser substituído, pensa no seguinte: o que você faz é repetitivo? É manual e repetitivo? Se a resposta for sim, pode ser substituído por um robô. Se você pega a informação daqui, joga para lá, pega daqui e joga para lá, pode ser substituído por um robô. Simples assim. Fique atento. 65% das crianças que estão hoje no primeiro ano, são crianças de 6 anos, vão trabalhar com atividades completamente novas. Quantos a gente conhecia no passado? Quantos YouTubers? Quantos motoristas de aplicativo? Pois é, são profissões que não existiam, que começaram a existir e agora já tem milhões de adeptos.
Então é outro ponto muito importante. Vamos trazer agora o TI. A gente já falou bastante sobre a humanidade, sobre as mudanças das gerações, como que a tecnologia afeta todas as gerações. Você nunca está apartado. Uma mudança acontece aqui, vai afetar todo mundo. Um grande exemplo é a Covid que a gente está vivendo hoje, que nasceu na China e olha só a pandemia que se tornou globalizada. Com a TI é a mesma coisa. Eu quero trazer para vocês agora essa sopa de letrinhas que é a TI, com diversas metodologias, de diversas formas, e eu quero mostrar para vocês o que é cada um se encaixa. O profissional fiscal, é importante saber isso? Muito, muito, porque agora você está criando competências, você está criando argumentos para poder conversar e debater com qualquer fornecedor, ok? Então vamos lá, primeira sopa de letrinha é o ERP. O ERP é o coração de toda empresa. Toda empresa precisa necessariamente controlar seu estoque, sua linha de produção, seus pedidos de compra, seus clientes, quem não é cliente. Tudo isso é centralizado dentro de uma única ferramenta, que é o ERP. Então a gente tem diversos ERPs no mercado, TOTOS, SAP, Oracle e muitos outros, que servem para isso. Ele centraliza todas as informações e ele te dá os dados financeiros, o dado da saúde da sua empresa, que é ali que o analista precisa ficar atento. Então o ERP é o ponto principal. Hoje em dia é impossível uma empresa viver sem um ERP. Ela pode controlar isso manualmente ou através de um Excel. Isso se chama ERP, o que ela está fazendo. Beleza? Um pouquinho mais para TI, vamos falar de metodologia ágil. Não existe mais aquele projeto grandioso que começa, demora anos para ser entregue. A metodologia ágil trouxe algo totalmente diferente para a gente. O exemplo aqui na imagem é o seguinte: se você precisa de um carro, você não vai esperar o projeto de um ano até ter o carro para sair andando. A metodologia ágil vai decifrar o que você precisa. É um meio de locomoção. A primeira entregável dele vai ser um skatezinho. Você já vai conseguir ir do ponto A até o ponto B muito mais rápido. E esse é o ponto da metodologia ágil, onde a gente vai fazendo pequenas entregas com um período muito menor. E se tem qualquer erro, a gente não vai olhar esse erro só no final do projeto. Nessa entrega intermediária aqui a gente fala, opa, tá errado. Se for preciso corrigir alguma coisa, corrige pontualmente. Isso é um grande lance importante da metodologia ágil. UX e UI, User Experience e User Interface. Qual que é a diferença deles, tá? A imagem mostra mais ou menos isso. A experiência do usuário, User Experience, ele vai ver a melhor método de te entregar uma solução. Ele não simplesmente vai fazer a coisa bonita e não usual. Então ele vai investigar seus métodos de uso do sistema, onde que vai ser melhor colocar um botão. Às vezes é simples, é um botão. Por que o botão tem que ficar lá embaixo no final da tela? Se durante o uso a pessoa usa aqui, ele fez aqui, o botão precisaria estar do lado direito. User Experience usa exatamente isso. Ele analisa, ele olha como que é a melhor usabilidade pro cliente. User Interface é o design, é a parte bonita da coisa e realmente é uma conjunção da outra. Um analista fiscal precisa estar atento? Sim. Diversas empresas precisam de softwares customizados ou precisam de alguns pontos específicos. Se o analista fiscal conhece essas metodologias, conhece um pouco mais de User Experience, ele vai conseguir demonstrar de uma forma muito mais fácil para essa empresa. Isso vai reduzir custo, vai reduzir tempo de projeto para todo mundo. Squad. Essa é uma nova metodologia, ele consiste em equipes multidisciplinares. Então, isso daqui começou com o Spotify e aí, a gente consegue falar durante 60 minutos sobre Squad. Mas a principal consistência deles são de equipes multidisciplinares e isso também é importante para o departamento de TI, ou de fiscal, desculpa. O departamento de fiscal demanda tanto TI, o governo brasileiro tem tanta mudança que já surgiu um novo profissional que é o TI fiscal. Então o TI fiscal precisa sim estar do lado de um analista fiscal, do lado de um DBA, do lado de um desenvolvedor que vocês vão conseguir dar soluções muito mais rápidas, incrementais para a sua empresa, pensando sempre na otimização do processo.
RPA, essa é a palavrinha da moda, Robotic Process Automation, é a robotização dos processos. O RPA é o que eu falei antes sobre o seu trabalho repetitivo. É um robozinho que vai substituir o humano para fazer aquilo. Na entrada da nota você precisa pegar aquele cara, preencher diversos dados em não sei aonde. Você precisa depois conciliar, ficar analisando a planilha A com a planilha B. Você precisa preencher essas informações em determinado site. O robô consegue fazer tudo isso de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais eficaz. Tá? Então, Robotic Process Automation é a palavra da moda nos últimos 2 anos aí. Então, é um ponto muito importante. APIs, também APIs, se quiser falar em inglês, é uma mudança conceitual. Eu já vi muita empresa tentando fazer integração entre sistemas usando o robozinho. Qual que é o problema de um robozinho? O robô simplesmente obedece os comandos que você deu para ele previamente. Tá? Então você vai pegar o mouse, vai mover até aqui, vai clicar nesse botão e vai preencher. Só que o dono do software não conhece o seu robô, não faz ideia que existe um robô interagindo com o software dele. O que isso significa? Se o dono do software resolve mudar o botão daqui para cá, o seu robô vai parar de funcionar, porque você programou ele falando, robozinho, vai até aqui e clica aqui e preenche essa informação. Na hora que foi lá e clicou, não aconteceu nada, não existe mais o botão, o dono do software mudou. As APIs existem para evitar isso. Então, a API, integração de sistemas, escolha sempre pela API. Escolha sempre fazer por um método oficial do fornecedor de software. Por quê? O fornecedor, uma vez que desenvolve a API, ele sabe que tem N pessoas usando aquela API. Ele raramente vai mudar alguma coisa naquele básico. Se ele mudar, ele vai comunicar a todo mundo. Nisso, dá tempo de você, o seu desenvolvedor, sua equipe, ajustar as devidas configurações. Para o RPA não, ele não tem obrigação nenhuma de avisar nada. E aí uma vez o seu robozinho vai parar de funcionar e vai todo mundo correr e nisso acumulou um monte de serviço e o robozinho está parado. Com a API, não. Com a API você sempre tem um tempo até se adaptar. Aquilo é oficialmente comunicado para todo mundo. Tá? Então, essa é a importância da API. Legal, então a gente já falou um monte. Por que é tão importante o profissional fiscal saber da TI? Olha que a gente falou da evolução da tecnologia, os baby boomers que hoje em dia usam celulares, de todas as profissões que estão aí prestes a acabar por causa da robotização. E se o profissional fiscal não se atualizar, não for para esse caminho de TI, está fadado a ser mais um desempregado na fila. Por quê? Olha os objetivos dos gestores das empresas. Isso daqui são pesquisas que rodam aí da Gartner, de vários outros institutos altamente respeitados. Os gestores buscam redução de custos, redução do tempo de operação, redução dos erros, melhoria do nível de serviços, retrabalho, chega de retrabalho e redução de mão de obra. Se ele tem uma pessoa que fica batucando informação daqui para cá, vai chegar um momento que essa pessoa só trabalha 8 horas por dia. Aumentou o número de informação, ele vai precisar de 2 pessoas para fazer isso. Se aumentar muito, ele vai precisar de 3 pessoas. De repente ele descobre que se ele coloca um robô que faz isso daqui, ele elimina 3 pessoas e o robô vai fazer isso 24/7. Tá? Esse processo de digitar. O robô, quando eu falo robô, eu falo qualquer processo de automação, tá? Pode ser por API. Ele descobre que se ele colocar uma API aqui conversando daqui para cá e daqui para lá, resolve também o problema dele. Os robôs custam 1/5 do valor de um funcionário. Esse é um ponto extremamente importante. Então, na hora que a gente fala que o gestor está preocupado em reduzir custos, saiba que um robô custa 1/5 do seu valor. Então, esse é um ponto que o analista fiscal precisa ter em mente. 49% dos entrevistados afirmam que eles não saem no horário por causa desse trabalho repetitivo. Então, pensa um pouquinho no seu trabalho, no seu dia a dia. Tem alguma coisa que dá para ser automatizada? Tem alguma coisa que você consegue robotizar e evitar? Se sim, traz isso para o seu gestor. Fala, gestor, eu estou fazendo hora extra. Estou fazendo hora extra por causa desse trabalho aqui que eu não precisava fazer. Um robô faz para mim. Tudo que é manual e repetitivo é passível de ser robotizado.
Tá? Conclusão, chegamos ao fim da nossa palestra, espero que vocês realmente tenham aproveitado. Eu tentei trazer aqui qual que é a grande importância da TI. Tá? Precisa de um novo mindset, de uma nova mentalidade para o analista fiscal. Não se acomode, você não pode ficar parado, satisfeito no seu emprego, que é digitar nota fiscal, por exemplo, digitar informações dentro de um site. Não, queira mais, vá atrás. Eu acho que pelo fato de você estar assistindo este curso, parabéns, você já está indo atrás de modernidade. Então isso é fundamental. Uma pessoa que não se atualiza está fadada a ficar desempregada. Boa parte dos trabalhos que conhecemos atualmente serão substituídos por robô. Se você está com curiosidade, procura um pouquinho mais sobre RPA, procura quais profissões serão eliminadas por robôs. Tá? Tem alguns futurólogos aí que falam que inclusive policiais serão eliminados e etc. Mas aí é muito longe, aí é quase um filme Robocop. Tá? Mas põe o pé no chão, pensa em tudo que pode ser automatizado no seu dia a dia. Estudar é a melhor forma de se manter atualizado com as novas tendências. Estude, estude, estude. Pega do seu dia, estude mais um pouco. Na hora que cansar, leia muitas informações. Ler notícias é estudar também, é você estar antenado no dia a dia. Tudo envolve TI, tudo. A transformação digital está acontecendo. A Covid veio para mostrar isso, que nosso trabalho que era 100% presencial, hoje em dia já é feito de forma remota. Hoje em dia com notebook, com celular, você consegue trabalhar de onde quiser. Saber TI te dá empoderamento para você debater com o seu fornecedor. Os seus projetos ficarão mais assertivos, os seus projetos ficarão com um custo menor, a partir do momento que você sabe TI. Se você não sabe TI, o seu fornecedor vai te enrolar. O seu fornecedor vai falar palavras bonitas de APIs, de XML, e tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Eu acabei de mostrar para vocês aqui o que é um XML, o que é uma API, o que é um RPA. E você, sabendo disso, você consegue contra-argumentar ele vai saber que você entende do assunto e sim, o seu projeto vai ficar muito mais barato. Trabalho manual e repetitivo não agrega valor algum, nem para a empresa, nem para você. Isso só desgasta. Então é uma frase que a gente gosta muito de falar aqui na Dutex: menos braço e mais cérebro. Espero que você tenha gostado muito dessa aula, dessa palestra. Se você curtiu, siga aí nas redes sociais do Tex, Flux IT, você vai conseguir me achar. Muito obrigado, espero que aproveite muito o seu curso. Parabéns por estar estudando, parabéns por você querer sim se aprimorar no conhecimento. Um grande abraço, até mais.